Outra forma que a gente consegue perceber que corvos são extremamente inteligentes é que eles são muito mais eficientes do que esquilos em armazenar os seus recursos. Vocês já devem ter visto várias vezes aqueles tico e teco da vida, o desenho do tico e teco na vida, que mostra que esquilos são excelentes armazenadores de coisas. E aqui eu vou contar uma coisa muito interessante para vocês. A interação entre esquilos e as plantas que eles interagem, por exemplo, no sul do Brasil, entre esquilos e pinhões, é uma interação que por muito tempo foi considerada uma interação de predação. Afinal de contas, esquilos comem sementes. Então o que a gente está vendo naquela interação é uma interação de predação verdadeira. O esquilo está comendo aquela semente. Só que com o passar do tempo, com o passar da análise dessa interação, os pesquisadores foram descobrindo cada vez mais que os esquilos não têm um efeito tão negativo assim nas plantas. E o que é mais interessante é que eles podem ter um efeito positivo nas plantas. Positivo como? Para armazenar sementes, os esquilos enterram parte das sementes, guardam em toco, eles vão guardando essas sementes espalhadas pela floresta toda. E eles esquecem onde eles colocaram essas sementes. O que acaba acontecendo nesse processo é que, apesar de comer parte das sementes, uma grande parte das sementes enterradas vai germinar e vai dar origem a uma outra planta. O que coloca o esquilo num espaço meio cinza entre ser um predador de semente ou um dispersor de semente, ou as duas coisas. Ele é um predador de semente e um dispersor de semente ao mesmo tempo. E aí cabe a gente avaliar se o efeito da predação é maior ou menor do que o efeito da dispersão. E que os trabalhos têm mostrado cada vez mais é que esses bichos, eles trabalham como dispersores de semente extremamente eficientes por causa da sua memória muito pequenininha. No caso dos corvos, isso é um pouco diferente. Por quê? Porque eles são muito mais eficientes em armazenar e muito mais eficientes em lembrar onde essas sementes estão. E quando isso acontece, quando o corvo lembra onde ele colocou, ele vai predar essa semente. Isso é uma outra coisa. Uma outra coisa que esses bichos fazem é que eles têm dois comportamentos, além desse de esconder a própria semente. O primeiro é que eles ficam de olho onde os outros bichos estão escondendo as sementes. Então tem vários trabalhos mostrando que o corvo fica ali só na butuca olhando o trabalho do esquilo. E aí, de repente, o esquilo foi lá e guardou a semente num buraco de toco e foi embora procurar outro, o corvo vai lá e rouba a semente. Pô, isso é interessantíssimo. Mas isso não é uma exclusividade do corvo. Mas o corvo faz uma segunda coisa em relação a isso que é muito legal. Quando o corvo está escondendo a semente dele, ele fica de olho para ver se tem alguém pensando em roubar a semente dele. E tem um trabalho muito legal que mostra o corvo fingindo que esconde num lugar. Então, olha que sem vergonha. Ele acha um buraquinho no toco e ele leva a semente até lá. Quando ele percebe que tem alguém olhando, ele pega penas mortas dele e tapa o buraco. Só que ele não coloca a semente ali, ele vai para outro lugar. Ele vai esconder a semente em outro lugar. Então o que ele está fazendo é que ele está deliberadamente enganando o amiguinho, para que o amiguinho não saiba onde ele colocou a semente. Então olha o tamanho do raciocínio que esse bicho precisa para fazer para isso dar certo. Ele precisa entender uma série de comportamentos e a partir do momento em que ele entende essa série de comportamentos, tanto dele quanto do outro, ele vai enganar o comportamento do outro.